Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Pela primeira vez na história, a Colômbia terá um presidente de esquerda. Temos, portanto, Gustavo Petro, de 62 anos, venceu a eleição derrotando o populista Rodolfo Hernández, de 77 anos. O esquerdista chega à Casa Nariño, a sede do executivo, na sua terceira tentativa nas eleições, depois de percorrer uma longa trajetória. Lembrando que, antes de entrar na vida democrática, o novo presidente da Colômbia foi guerrilheiro do grupo M19, foi preso e exilado, foi eleito senador em 2 ocasiões e também prefeito da capital Bogotá. É o governo que quer construir a Colômbia como uma potência mundial da vida. O ineditismo desta eleição não para por aí. Ao lado de Petro, a vice-presidência será ocupada pela primeira vez por uma mulher negra, Francia Márquez Mina. Para conquistar a eleição, a chapa vitoriosa na Colômbia superou, ainda no primeiro turno, o uribismo, o grupo político comandado pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Depois, na disputa do último fim de semana, Petro derrotou a grande surpresa das eleições, o empresário Rodolfo Hernández, descrito como o Trump colombiano. O novo presidente eleito da Colômbia chega ao poder com um programa de governo que prevê profundas mudanças no país. Entre as suas propostas estão uma mudança do modelo econômico do país, tornando menos extrativista e com mais ênfase na produção agrária, industrial e científica, nas palavras dele. O novo presidente da Colômbia também promete uma reforma agrária baseada na taxação de terras improdutivas e no aumento dos impostos aos colombianos mais ricos. Portanto, o novo presidente da Colômbia vai encontrar o país com sérios problemas, especialmente nas áreas social, áreas econômica, também de segurança. E mesmo com uma projeção de crescimento do PIB de 6,1% para 2022, a inflação em 9% preocupa também na Colômbia, assim como outros problemas, como o desemprego, na casa dos 2 dígitos. O índice por lá, para a gente ter uma ideia, está em 11,1%. Petro teve pouco mais de 50% dos votos no segundo turno, contra 47% de Hernández. O resultado apertado é um sinal da divisão política no país, que também está presente no parlamento, onde o presidente eleito não terá maioria. Quais são os significados da vitória da esquerda na Colômbia? É com essa questão em mente que temos uma conversa agora com o nosso analista de internacional aqui da CNN, o Lorival Santana. Lorival Santana, sempre muito bom falar com você. Bem-vindo aqui ao Item Mais. Muito obrigado, é um prazer falar com você, Carol, e com os nossos ouvintes. Lorival Santana, quem é o novo presidente da Colômbia? O que o perfil de Gustavo Petro nos sinaliza sobre o que pode ser o comando dele à frente do país? Gustavo Petro foi um guerrilheiro, alguns diriam um terrorista, do grupo M19, que era um grupo urbano de guerrilha, cujo ponto alto de ação foi a invasão do Supremo Tribunal Federal de Bogotá em 1985. Essa invasão acabou tragicamente com uma intervenção do Exército, que usou tanques que bombardearam o próprio STF, o Palácio da Justiça. Você vai a Bogotá, você vê as marcas desse bombardeio até hoje para desocupar o prédio do tribunal. Bom, na virada dos anos 90, o M19 se transformou num partido político, se converteu para a democracia e tem nomes importantes, como Navarro Wolff, que foi senador, que eu conheci bem, é um senador importante, respeitado, e também o Gustavo Petro vem, então, dessa linha de políticos que vieram da luta armada, Mas ele se manteve, então, um homem de esquerda, Ele foi prefeito de Bogotá e, depois disso, candidato 3 vezes à presidência. Na linha de esquerda, então, ele defende a reforma agrária, defende aumentar os impostos para as 4.000 maiores fortunas da Colômbia, ele defende um salário mínimo para as mães solteiras, ele fala em metade dos cargos públicos, pelo menos, serem para as mulheres, e também saúde universal gratuita e ensino superior gratuito para todos. E tem como vice, a Francia Márquez, que é uma feminista negra, luta pelos direitos das pessoas negras e também contra o garimpo ilegal. Ela é de Cauca,
no sul da Colômbia, que é uma área que tem bastante garimpo ilegal. Então ela também é uma figura bastante icônica. Só que o Gustavo Petro, ele terá de negociar, porque ele não terá maioria no Congresso. Então, ele terá que conversar, talvez, com o Partido Liberal, que é um partido de centro-esquerda a centro, né? Então, ele terá que moderar as suas propostas para aprovar as leis no Congresso, Carol. Exatamente esse é o ponto, Lorival. Nós temos um presidente eleito que não tem maioria no parlamento. Quais são as reais chances dessas ambições que você elencava para a gente, da plataforma de Gustavo Petro, se tornarem realidade, que saiam desse campo da campanha política e sejam de fato políticas implementadas no país? Ao longo dessa campanha, entre o primeiro e o segundo turno, o Petro já teve que adaptar o discurso dele a essa realidade, porque ele tinha como oponente o Rodolfo Hernández, que é um empresário de sucesso, foi prefeito de Bucaramanga e tem uma pauta mais, digamos, liberal na economia, né? Por exemplo, defendia, né, a redução do imposto de valor agregado de 19% para 10%, corte nos gastos públicos e assim por diante. Então, para atrair o voto do centro, né, para vencer o Hernández, o Petro já teve que fazer uma campanha mais conciliatória, mais de negociação e de moderação. Então isso foi já, digamos, um prelúdio para isso que ele passará a ter que exercitar no governo, né? A Colômbia é um país conservador, né, um país em que as raízes do liberalismo econômico são muito sólidas. Há décadas que o Banco Central colombiano é independente. A Colômbia tem uma tradição de boa condução da política econômica, independentemente de estar no governo alguém mais à direita, alguém mais ao centro do espectro. A Colômbia agora vai ser governada pela primeira vez por uma pessoa realmente marcadamente de esquerda, né? Mas tem toda essa cultura de respeito às contas públicas, de não gastar mais do que ganha, viveu com a guerrilha, né? Ela teve essa condução. E ele vai ter que negociar com toda essa realidade da Colômbia, com essa história, né, de estabilidade, de ortodoxia na economia. E ele próprio venceu com uma margem pequena, né? Ele teve 51% dos votos, e o Hernández 47%, e o restante são votos brancos e nulos. Da mesma forma, o Congresso colombiano é um Congresso todo fragmentado, né, que expressa as várias visões da Colômbia. Então, ele não parte de um consenso, né, ele parte de um país disputado. Se você olha para o mapa eleitoral, né, o Gustavo Petro foi eleito pela periferia do território colombiano, né, a costa do Pacífico, na cidade de Cali, o sul, onde fica a Cauca de Francia Márquez, a vice dele, e o extremo norte votaram nele, mas todo o centro da Colômbia, Bogotá, a cidade de Medellín, o eixo cafeteiro, né, o eje cafeteiro, onde se produz o café, os llanos, onde se produz a pecuária, né, todos esses são centros conservadores que não gostam da ideia de uma reforma agrária, de mais impostos para os ricos e assim por diante. Então, Gustavo Petro terá que agora presidir toda a Colômbia e saber navegar por essas visões bastante diferentes entre si. E que movimento foi esse que acompanhamos na Colômbia e até olhando um olhar um pouco mais amplo, Lorival, para a América do Sul, América Latina? Temos um primeiro presidente de esquerda no país. O que explica esse movimento, essa derrota, por exemplo, do uribismo, que nem chegou a ir para o segundo turno? As pessoas no mundo inteiro e também na América Latina estão em busca de novas alternativas, porque as pessoas vêm de uma sequência de frustrações muito intensas com a pandemia e agora com a volta da inflação. Então, por isso que as pessoas aderem aos extremos. Esse fenômeno que já tinha acontecido nos Estados Unidos e aqui no Brasil, agora se reproduz, né, em várias partes do mundo. Na eleição na França, a gente viu isso também. Também a França já tinha acontecido isso em 2017. É uma tendência muito alimentada pelas redes sociais. Então, a gente deve olhar para essa eleição na Colômbia como uma disputa entre dois extremos e duas alternativas ao que é a política tradicional, que era tão forte, né, na Colômbia, viveu um bipartidarismo durante séculos entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, agora se rompeu
nenhum dos dois pertence a esses partidos tradicionais e prometem, né, uma visão diferente, propostas diferentes. As pessoas estão em busca de mudança. Então, essa é que é a palavra principal. A mudança não é necessariamente de esquerda, de direita, mas é algo que rompa com o que havia antes. Lorival Santana, mais uma vez obrigada. Até uma próxima, Lori. Foi um prazer. A vitória de Gustavo Petro na Colômbia acrescenta mais um capítulo no histórico recente de conquistas de forças da esquerda na América do Sul. A esquerda já conseguiu avançar em vários países sul-americanos nas últimas eleições. Em 2019, Alberto Fernandes venceu Maurício Macri, eleito presidente da Argentina no primeiro turno. No Peru, o professor rural Pedro Castillo venceu a candidata Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, em junho do ano passado, numa eleição acirrada. Em dezembro, no Chile, o deputado e ex-líder estudantil Gabriel Boric venceu o advogado José Antônio Cast. Todos esses países eram governados pela direita. O novo governo colombiano terá pela frente o desafio de encarar uma série de problemas enfrentados pelo país nos últimos anos, incluindo uma piora dos indicadores sociais e as dúvidas sobre o futuro do acordo de paz com as Farc. Na segunda parte desse episódio, focamos nos desafios do novo presidente da Colômbia. Conversamos sobre isso com Arthur Murta. Ele é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e especialista em América do Sul. Professor Arthur, muito bom lhe ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito bom estar com vocês de novo por aqui. Bem, professor, há pouco a gente detalhava o momento político que a Colômbia vive nesse momento, mas nada melhor do que o senhor para traduzir para a gente o que está acontecendo por lá. Como é que a gente pode definir, então, esse momento que a Colômbia vive agora ao eleger o primeiro presidente de esquerda na história do país e um parlamento dividido? Tivemos também uma margem de vitória de Gustavo Petro muito pequena em comparação ao adversário. O que isso também nos traz de sinalização com esse momento que o país vive? Eu acho que esse é o principal desafio que o Petro ele vai ter, né? Tanto que um dos primeiros discursos que ele teve após, né, o resultado das eleições foi chamar os eleitores do Hernández, o seu adversário, para o governo. Ele literalmente falou: venham à Casa de Nariño, né, que é o Palácio do Planalto deles. Então ele está fazendo esse sinal de pacificação. A Colômbia está muito dividida, não é de hoje. Esse processo de divisão do país vem desde o acordo com as Farc em 2016, se agravou com os protestos contra o governo neoliberal de direita do Ivan Duque em 2019, e a pandemia trouxe o empobrecimento do país e agora, com a guerra na Ucrânia, uma taxa inflacionária na casa dos 2 dígitos também na Colômbia. Então, o cenário da Colômbia ele não podia ser pior. Eu acho que a Colômbia está passando por um dos piores cenários na sua história recente, né? Você tem uma crise política, uma crise social, uma crise econômica que se sobrepõe. Então, a vitória do Petro é uma vitória que deixa muito evidente como a principal insatisfação é a econômica, né? O voto em torno do Hernández era esse voto que reunia uma insatisfação política, ganhou a insatisfação econômica. O que aponta que esse é o principal desafio que Gustavo Petro tem agora pela frente, né? Como que ele pode resolver as questões da economia colombiana? E ele traz na sua plataforma política muito de uma mudança econômica muito severa. Ele quer fazer um giro ali 180 na matriz econômica colombiana, o que tem gerado muita polêmica, muito medo por parte dos investidores, do empresariado, porque ele quer fazer esse giro, né, de colocar a Colômbia dentro de um local de economia verde. Só que para fazer reformas como essa, ele precisa lidar com a elite não apenas empresarial, mas essa elite que também está dentro do Congresso, e ele não tem maioria no Congresso. Então é um cenário realmente muito complexo. Esse cenário que ele vai manusear tão logo ele assuma o cargo, ele vai ter que lidar com um Congresso que ele ainda não tem maioria, mas que ele vai tentar costurar essa maioria. Ele vai lidar com uma população dividida. Ele não foi eleito com uma porcentagem alta o suficiente para ele barganhar um apoio popular, me entende? Então, é uma situação realmente muito complexa que ele tem num primeiro momento. Agora, ele vem, né, para o poder num momento em que a gente está tendo vários outros países da região com certo alinhamento entre governos de esquerda, centro-esquerda, progressistas. Isso pode dar alguma margem de negociação regional para o Petro. Esse trunfo que ele talvez tenha é algo que a gente só vai conseguir, de fato, ter muita clareza nos próximos meses. Ou seja, ainda que a nível doméstico ele enfrente resistências,
talvez ele consiga, a nível regional latino-americano, costurar algumas coisas. E eu acho que ele tem isso em vista, porque também logo depois da vitória, ele falou que a Colômbia tem que se lembrar que é um país latino-americano. Então, também sinaliza, né, que ele possivelmente vai tentar barganhar não apenas essas mudanças a nível doméstico, mas a nível regional, né, com a América Latina. Vamos lá, professor, vários aspectos que o senhor trouxe nessa sua primeira intervenção que eu gostaria de aprofundar. Vamos então pela sua última colocação, com relação às alianças, principalmente dentro da América Latina, essa aliança partindo da própria Colômbia. O que a gente pode, então, traçar de expectativas com relação a isso? E, inclusive, o que a gente pode já desenhar em termos de relação com grandes parceiros do país e, claro, também como é que fica a relação Colômbia-Brasil? Essa pergunta acho que é central, Carol, para a gente avançar, até pensando política externa do Brasil mesmo. A América do Sul, ela sempre teve uma vocação de que alguns países assumissem uma liderança regional. Quem historicamente sempre teve na disputa de assumir essa liderança regional é Brasil e Argentina. A gente vive, né, já há uns 10 anos, um certo ocaso da política externa brasileira em relação à América do Sul. Ou seja, já faz alguns governos que o Brasil não tem priorizado tanto a América do Sul. E nenhum outro país também assumiu essa dianteira de ser líder regional, até porque ser líder regional envolve não apenas esforços diplomáticos, mas esforços econômicos também. Então é custoso, é caro ser líder regional. A gente não sabe até que ponto a Colômbia tem um ímpeto econômico de assumir essa liderança regional, mas o Petro já sinalizou que ele tem um interesse muito político de tomar a dianteira. Então, pensando nos parceiros regionais, já tem, de maneira muito expressiva, né, uma articulação ali tripartite entre a Argentina do Fernandes, o Chile do Boric e agora a Colômbia do Petro, né? Esses três países, Colômbia, Argentina e Chile, já estão demonstrando que querem se articular. O Gustavo Petro, ele já sinalizou também que quer reatar essas relações diplomáticas com a Venezuela. A gente não sabe ainda quais que vão ser os termos desse processo, mas é um processo que a gente já sinalizou que vai acontecer. E quando a gente olha hoje o mapa, né, o panorama da América Latina, a gente de fato tem hoje muitos países com governos de esquerda assumindo o poder ou já governando. E isso acaba despertando, né? Tenho visto desde domingo muita gente falando: a América Latina girou à esquerda, é o retorno da chamada onda rosa, que foi como ficou conhecido esse período da primeira década dos anos 2000, de vários governos de esquerda, centro-esquerda também no poder. Eu acho meio cedo para dizer isso, acho meio cedo para dizer que a América Latina girou à esquerda. O que eu vejo hoje na América Latina é um giro oposicionista, né? Um giro de oposição, ou seja, a gente tinha nos últimos anos na região vários países com governos de direita, governos que não responderam às demandas sociais. Então agora a população está indo buscar um outro lado. O que eu quero dizer é, eu não vejo ainda na região a população demandando políticas de esquerda. Eu vejo uma população insatisfeita com as políticas que vêm sendo empreendidas. E aí os governos de esquerda têm uma chance aí muito importante, né, de dar respostas, principalmente socioeconômicas, que a população não está tendo. Então eu acho que a inserção do Gustavo Petro nesse momento para a região é muito importante, porque a Colômbia não apenas é uma economia fundamental para a região, como é historicamente o maior parceiro comercial dos Estados Unidos da América do Sul. Isso muda muito o tabuleiro, né? Ou seja, essas elites colombianas, elas têm relações muito antigas com os Estados Unidos. A matriz econômica colombiana e a matriz comercial é pautada em torno dos tratados de livre comércio com os Estados Unidos, que o Petro já disse que vai tentar renegociar. Então, essa inflexão que a Colômbia está passando agora é algo inédito na política regional sul-americana e é algo que pode trazer uma mudança aí muito significativa, né? E pensando a última etapa da sua pergunta sobre as relações com o Brasil especificamente, Brasil e Colômbia são importantes parceiros comerciais e principalmente parceiros na dimensão fronteiriça, né? O Brasil compartilha uma extensa fronteira na região amazônica com a Colômbia, uma fronteira muito porosa por conta de todas as ações que existem de narcotráfico na região, uma fronteira muito importante, tanto para o Brasil quanto para a Colômbia. E essas relações de cooperação entre Brasil e Colômbia, elas têm ficado meio à míngua nos últimos anos. Como eu disse, já faz alguns anos em que o Brasil não tem investido nessas relações com a América do Sul. O Brasil investe com os Estados Unidos, com a OCDE como um todo, com a União Europeia, mas o Brasil não está investindo nessas relações com a América do Sul. Então, a eleição da Colômbia, nesse momento, com o governo de direita no Brasil, eu acho que só aprofunda esse distanciamento, né? O governo brasileiro apenas nessa terça-feira, 2 dias depois da eleição,
é que o Ministério das Relações Exteriores congratulou o Gustavo Petro pela vitória e não houve nenhuma nota presidencial. O Brasil foi o único país da região em que o presidente não se manifestou abertamente em relação às eleições do Gustavo Petro, né? É muito simbólico isso. No atual governo do Brasil, portanto, o Petro e o Brasil, a gente não vai ter aí grandes relações acontecendo. Agora, a gente tem eleições em outubro no Brasil, em que a esquerda também está muito cotada de ganhar essas eleições. Caso a esquerda ganhe as eleições no Brasil, aí a gente vai ter um cenário na América do Sul em que apenas Equador, Paraguai e Uruguai não vão ser governados pela esquerda. E a gente vai ter a maior economia da região, né, também, eventualmente, com um governo de esquerda, e aí isso cria, sim, um polo, né, um certo alinhamento político aos moldes do que a gente viu na primeira década dos anos 2000, que pode trazer, né, saídas econômicas, saídas comerciais muito interessantes para a região, que a gente não vê hoje por conta dessa desarticulação econômica e comercial que a gente assiste. Nem só econômica e comercial, se a gente pega a pandemia de Covid-19, a América do Sul ela não teve uma articulação em matéria de políticas de saúde. A articulação essa que a gente já teve há alguns anos, né? A gente tinha até o Mercosul Saúde, que era uma ação de concertação regional em temas de saúde. A gente está vendo uma América Latina completamente desarticulada. Talvez esse realinhamento político dos governos da região traga saídas comerciais e econômicas muito interessantes, não apenas na relação Brasil-Colômbia, mas na relação de política sul-americana como um todo. Há pouco o senhor falava das crises que a Colômbia vive, crise social, crise econômica, crise política. Nesse início de governo de Gustavo Petro, qual deve ser a primeira crise sobre a qual o governo deve se debruçar? A primeira crise é a crise econômica, isso não resta dúvida, né? Eu acho que, assim como no Brasil, a Colômbia está passando por um processo inflacionário de empobrecimento muito violento. A Colômbia é um país que, historicamente, tem um problema de violência urbana muito severo, mas eu ousaria dizer que a maior violência hoje que a população colombiana tem passado é a violência da pobreza, né? Ou seja, o empobrecimento da população, o aumento das desigualdades, e a população tem pressa. Eu acho que um exemplo bom para a gente pensar isso é o caso do Boric no Chile. Gabriel Boric, no Chile, ele também foi eleito tendo esse enfrentamento importante. Quando ele foi eleito, a questão ali era muito mais política, e agora virou econômica. E a popularidade do Boric está caindo no Chile, por quê? Porque ele não está dando respostas econômicas rápidas. Então, é interessante pensar que eu acho que o Petro, esse início do governo dele, vai ser pautado por questões econômicas. Agora, existe aí uma demanda política no que envolve toda a dimensão das Farc, dessa divisão que o país hoje tem. Existe uma dimensão política que o Petro vai ter que enfrentar. Existe uma dimensão, claro, social, que eu acho que se articula muito mais nessa dimensão econômica. O desafio do Petro nesse momento é como dar respostas para esse empobrecimento da população, como auxiliar a população colombiana que está à míngua, ao mesmo tempo em que não vai romper com os investidores, que não vai romper com o empresariado, que não vai romper com os tratados de livre comércio. Então, esse é o principal desafio que ele tem agora. Mas eu acho que essas três dimensões sociopolítico-econômicas na Colômbia estão muito entremeadas e é muito difícil desvincular elas. Professor Arthur, mais uma vez obrigada por estar conosco, tirar as nossas dúvidas, colocar um foco sobre as questões da Colômbia. Mais uma vez, obrigada. Eu agradeço, Carol. Sempre um prazer estar com vocês aqui. E assim encerramos o episódio de hoje. Amanhã estaremos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.